Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9, está escrito assim na minha tradução. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que lemos aqui nesta noite é um texto que eu já havia lido algumas vezes. E ao ler agora, por esses dias, Deus me fez entender algo extraordinário em cima desse texto bíblico. Eu estudando a mente de Davi e tentando compreender, porque o profeta Samuel escreve dessa forma, dizendo que Davi, ele tem medo e ele tem um desejo em seu coração. Parece até um paradoxo. Nós sabemos muito bem que Davi, ele foi marcado toda a sua trajetória como um grande homem, guerreiro e corajoso. Mas o texto sagrado vai dizer que Davi agora se encontra temeroso. Davi se encontra agora com medo. E ao mesmo tempo em que ele está com medo, ele tem um desejo ardente no seu coração. E que desejo é esse? Um desejo de trazer de volta a arca que simboliza a presença de Deus. Enquanto ele quer trazer a arca, do outro lado vem o medo. Por quê? Porque a arca, ela está com um pequeno histórico de coisas negativas. Redobra a sua atenção, por gentileza. A arca, neste momento, ela se encontra com um pequeno índice de negatividade que estava acontecendo naqueles dias. E embora Davi, ele quisesse abundantemente trazer aquela arca que era a presença de Deus, ele ficou entre o medo e entre a vontade de trazer aquela arca que era o maior desejo da vida dele. E é interessante dizer, queridos irmãos, que para conseguirmos entender isso, nós temos que voltar um pouco na época ainda que Eli estava como sacerdote de Israel. A Bíblia vai dizer que Eli, como sacerdote de Israel, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. E esses dois filhos eram dois, se fôssemos conjecturar e comparar com os dias atuais, seriam dois obreiros que foram crescidos e nascidos no Evangelho. A Bíblia vai nos dar a entender que esses dois obreiros, esses dois jovens, eles eram pessoas que cresceram praticamente dentro da igreja, tinham o costume da igreja, foi instruído pelo maior líder da sua geração, a saber, Eli. E agora esses dois moços, esses dois jovens, a Bíblia vai catalogá-los como filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo, homens que cresceram dentro da igreja, homens que observaram todos os costumes e tinham na sua linhagem o seu sangue, o sangue de sacerdote. Eles já tinham um futuro garantido. Se fôssemos comparar com os dias atuais, eles seriam aqueles tipos de obreiros que naqueles cultos festivos, que a igreja estivesse abarrotada de pessoas, ele certamente teria o seu lugar reservado próximo no santo, que é próximo do púlpito nos dias atuais. E é interessante dizer também que agora esses jovens, com todos esses pré-requisitos de serem grandes homens de Deus, eles começam a fazer coisas horrendas e vai pecando e se inflamando em pecar. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele coloca um ponto final naquela história, o juízo de Deus chega. E a Bíblia diz que Deus, ele permite que os filisteus façam guerra contra os israelitas. E nessa guerra que houve lá, queridos irmãos, 4.000 homens agora morrem por causa do pecado daqueles homens, por causa do pecado de Ofni e Finéias. E agora está uma comoção em Israel. 4.000 soldados morrem na batalha. E a Bíblia vai dizer que agora alguém vai começar a pensar: o que foi que errei? Onde foi que erramos? E um ancião
vai olhar para aquela situação e diz: eu entendo agora porque nós erramos. É porque nós esquecemos da presença de Deus. Nós fomos para a batalha, mas esquecemos da arca lá. Voltemos e busquemos a arca. E a Bíblia vai dizer que eles agora vão buscar a arca, que simboliza a presença de Deus. E ele pega uma arca. Mas quem é que é escalado para levar a arca nesse dia? Ofni e Finéias. Algo que Davi ia dizer muitos anos depois, assim: como eu buscarei a arca? Como eu atarei? Davi ia dizer isso lá na frente. E muitos anos antes, agora está aqui posto 2 jovens sem compromisso com Deus, que quando surgiu a oportunidade de levar a arca para a guerra, eles se dispuseram e disseram: eu levarei. Olha que paradoxo. Enquanto Davi lá na frente iria ter cuidado, iria ter medo de levar a arca, esses 2 jovens disseram: eu levarei. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, queridos obreiros, que eles levaram a arca, chegaram na guerra, só que eles só levaram o caixote. A presença de Deus não foi com eles. E o que me chama a atenção é que os soldados que estavam naquela peleja, eles começam a se alegrar, eles começam a ficar alegres, porque o histórico da arca até aquele momento era que todas as vezes que ela estivesse presente no meio da batalha, Deus dava vitória ao seu povo. Mas naquele dia foi diferente, porque a arca estava lá, a caixa estava lá, mas a presença de Deus não estava com eles. Eu quero fazer uma pergunta à igreja nesta noite: como estamos buscando a presença do Senhor? Davi iria fazer esse questionamento lá na frente, mas antes, alguém estava buscando a presença de forma indigna. Aleluia. E agora, queridos irmãos, o exército de Israel alegre, pensando que Deus iria dar vitória, o texto sagrado vai dizer que enquanto Israel se alegrava, acreditando que Deus irá dar vitória, o exército inimigo começa a temer. Aleluia. O exército inimigo começa a pensar agora: nós matamos 4.000 homens, como é que esses irmãos, como é que esses judeus, como é que essas pessoas, soldados, agora estão se engrandecendo, estão cantando, estão jubilando, se matamos 4.000 soldados. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, queridos irmãos, que enquanto os israelitas adoravam, enquanto os filisteus se questionavam, algo acontece no meio do caminho. Alguém chega lá e vai contar para os filisteus que a arca chegou. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite. É interessante que alguns comentaristas vão dizer que existia dentro de Israel alguns espias que estavam coletando informações para falar mal do povo de Deus, estavam colhendo informações para fazer com que o exército inimigo vencesse o exército de Israel. Eu quero abrir um parêntese nesta noite, e eu quero dizer algo que Deus tem colocado em meu coração. Tem obreiros, por que não dizer, tem auxiliar, que ele tem um potencial extraordinário para ser um diácono, mas quando ele começa a se destacar na igreja, quando ele começa a ser ajudador do pastor, alguém às vezes, com uma intenção, começa a olhar para ele e começa a dizer bem assim: para que você bajular tanto? Para que você fazer tanto isso? Sabe o que acontece, queridos irmãos? Quem não acredita no teu ministério são iguais a esses homens. Aleluia. Quem não acredita no ministério não pode andar com você. A Bíblia vai dizer que esses homens aqui, que eram espias, eles estavam procurando algum defeito em Israel para falar para os filisteus. Eu posso dar um exemplo bíblico aqui. O nosso mestre Jesus é um exemplo em tudo. E a Bíblia vai dizer em Marcos, no capítulo 5, versículo 38 até o 43, que Jesus, ele adentrando a casa de Jairo, ele encontra uma comoção, muitas pessoas chorando, e ele diz bem assim: não chores,
porque a menina não está morta, mas ela dorme. E a Bíblia vai dizer que o povo que ri, que chorava, agora começa a rir, mas a rir com intenção de zombar de Jesus. E Jesus, ele tomou atitude, ele expulsa todas aquelas pessoas de dentro da casa. Depois que expulsa, só fica dentro da casa quem acredita no ministério dele. Ele faz o milagre. Depois que Jesus ressuscita a menina, no verso número 43, ele pede para que ninguém conte nada para quem estava do lado de fora. Ou seja, só ficou dentro da casa quem acreditava no milagre, quem acreditava no ministério de Jesus. Quem não acreditava no ministério dele ficou fora. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que quem não acredita no teu ministério, quem não comunga com o mesmo conceito, tem pessoas que perdem tempo em que ele está falando mal de coordenadores, de pastor. Se você está andando com uma pessoa que fala mal do seu pastor, meu irmão, corra dele. Ei, porque é espia, é pessoa que só está colhendo informações ruins para depois te pegar lá na frente. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso aqui, que o povo de Israel agora foi entregue para os filisteus, os israelitas agora se preparam para lutar, com a certeza de que Deus iria dar vitória a eles. Eles até vão para a peleja, até vão guerrear, e nessa peleja, queridos irmãos, morrem 30 mil homens. Como estamos buscando a presença do Senhor? 30 mil homens morrem agora. A arca estava presente, todos estavam alegres. 30 mil homens morrem nessa peleja. E agora um homem da tribo de Benjamim, ele volta com as suas vestes rasgadas, cheio de cinza na sua cabeça, com sinal de humilhação. E ele vai lá para Israel. Como chega lá, que ele começa a contar notícia para as pessoas, que a notícia é notória aos ouvidos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que o sacerdote Eli toma um susto tão grande quando soube que o exército de Israel morreu, a força militar já era. Além disso, a arca, o maior símbolo da presença de Deus naqueles dias, foi roubada, e os seus filhos foram assassinados. Ele toma um choque, um impacto tão grande, que a Bíblia diz que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E agora está instalado em Israel uma dificuldade muito grande, porque a força militar já era. E nós entendemos aqui que começa um histórico negativo da arca, e a arca começa a ser olhada com maus olhos, porque é levada a arca, mas a arca não surge efeito. E agora, queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que levam agora a arca para o templo de Dagon, colocam os pés de Dagon, põe um sinal de humilhação, fecha o templo de Dagon. Quando vai lá no dia seguinte, Dagon está prostrado diante da arca, e os homens começam a perguntar: o que é que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer que Deus agora começa a amaldiçoar aquele povo filisteu, porque estava com a arca do Senhor, e eles são amaldiçoados, não aguenta, e mandam a arca de volta, prepara um carro de boi, coloca a arca em cima, louvado seja o nome de Jesus, e a arca é levada embora, e ela chega lá em Israel. E quando chega em Israel, aleluia, quando chega em Israel, a Bíblia diz que os homens curiosos em ver aquela arca, eles abrem a tampa da arca, olham dentro do conteúdo que tinha na arca, e morrem 57 mil homens. E começa agora aqui uma escala de coisas negativas que aconteceram quando a arca foi exposta. Como estamos buscando a presença de Deus? Bendito seja o nome de Jesus. E essa negatividade que começa a olhar, pegam a arca, levam para a casa do sacerdote Aminadab. Aminadab parece que quer correr, unge logo seu filho Eleazar, para ele cuidar da arca.
A arca fica esquecida 20 anos. Passa o reinado de Saul. Começa Davi a reinar. E a minha Bíblia vai dizer, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 3, tornemos a buscar de volta a arca do Senhor, porque no tempo de Saul não demos valor para a mesma. E Davi coloca no seu coração um desejo ardente de trazer de volta, de colocar perto de si a arca, por que não dizer a presença de Deus? Porque ele ansiava, ele desejava ardentemente ter a presença de Deus perto dele. E agora Davi manda trazer a arca. Davi coloca a arca e o carro novo, quando a lei dizia que não poderia fazer isso. Tinha que colocar nos ombros dos levitas. A madeira tinha que passar pelas argolas, levantar e colocar no ombro. E ele não faz isso. Manda colocar no carro de boi. E a Bíblia vai dizer que agora esse carro começa a andar. A arca tomba. Um homem por nome de Uzá coloca a mão para tentar proteger. E ele é fulminado na hora. Vai mais uma coisa negativa para a arca. Alguém começa a olhar com maus olhos. Começa a fazer uma retrospectiva. Quando a arca estava presente, morreram 30 mil homens. Agora depois morreu 57 mil homens por olhar o conteúdo da arca. E agora Uzá, em tentar proteger a arca, é fulminado na hora. Aí o texto que nós lemos aqui nessa noite, Davi, ele olha essa situação e ele tem medo. Davi, ele olha esse contexto aqui que acabei de contar para vocês, e o coração dele ardente pela obra do Senhor, ardente, querendo sentir e querendo ver a arca, a presença perto dele. Só que embora o seu coração está ardente, desejoso pela presença do Senhor, ao mesmo tempo ele sente um temor, um medo que está em todos os corações dos judeus. Por quê? Porque às vezes, as últimas vezes em que a arca foi exposta, algo negativo aconteceu. E agora tem esse paradoxo na mente de Davi, que ele não consegue solucionar de forma nenhuma. A arca acabou de matar mais um. E ele olha aquela situação, coloca a arca em qualquer lugar na casa de uma pessoa. E eu imagino comigo, queridos, a Bíblia não diz, mas eu imagino, é um pensamento meu, que Davi agora está em casa, com esse problema insolucionável. Passa-se 3 meses, eu imagino que Davi agora vai jantar, e depois ele pega uma maçã, e ele quando olha aquela maçã, diácono Josenildo, aquela maçã muito linda, muito robusta, macia, aí ele vai perguntar um pensamento meu, onde é que compraram essa maçã? Ou de qual reino veio essa maçã? Alguém diz bem assim, daqui mesmo de Israel. De qual terra? Das terras de Obed-edom. Aleluia. Aí imagina agora Davi, é um pensamento meu, irmãos, não está na Bíblia, mas é um pensamento meu. Ou imagino Davi agora conversando com as parteiras e dizendo bem assim, como é que está a natalidade aqui em Israel? Nós temos que aumentar o efetivo dos homens. Eu imagino alguém dizendo bem assim, olha, rei, que uma mulher que era estéril, mas ela está 3 meses de grávida. E quem é o pai? É um homem chamado de Obed-edom. Dá para dar uma glória a Deus? Eu imagino também, irmãos, que Davi perguntando qual era a região lá em Israel que mais estava chovendo. Aí alguém diz bem assim, rapaz, por incrível que pareça, faz 3 meses que é chuva direto na terra de Obed-edom. A Bíblia vai dizer que ele prosperou em tudo. Sabe por quê? Porque não é o lugar, mas é como você busca a presença. Bendito seja o nome de Jesus. É como você busca a presença. Como estamos buscando a presença nessa noite. Se você é um verdadeiro adorador, então adore a Ele nessa noite, porque nós estamos... Oh Jesus, bendito seja o teu nome. Nós estamos aqui para buscar a presença dEle, como realmente devemos buscar, com sacrifício, com oração, com jejum. Com sacrifício é a forma que devemos buscar correta. Davi agora ouve a notícia de que nas terras de Obed-edom, em 3 meses ele prosperou em tudo.
E Davi agora consegue solucionar o seu questionamento. Davi manda buscar a arca. Sabe o que é que Davi faz? Davi ele começa, olha, coloca a arca nos ombros, e você vai dar 6 passos, e você vai fazer um sacrifício. 6 passos é quase a mesma coisa de 5,5 metros. A cada 5,5 metros você para, coloca a arca no chão e faz um sacrifício. A igreja do século 21 quer fogo, a igreja do século 21 é pentecostal, mas não tem fogo sem sacrifício de forma nenhuma, não tem fogo sem um altar reparado de forma nenhuma. Se você quiser fogo, o altar tem que estar reparado, depois do altar estar reparado, tem que ter sacrifício. Sem sacrifício não vai, se sacrifício não acontece, tem que ter sacrifício. Tem muita gente que quer fogo, que quer profetizar, mas não quer sacrificar. Tem muita gente que quer profetizar, mas não quer sacrificar. Tem que sacrificar. Davi entendeu isso. Davi compreendeu isso. E ao compreender isso, ele coloca essa ordem para sacrificar e trazer a arca de volta, trazer a presença de Deus de volta, porque ele ansiava. Será que você tem esse mesmo anseio aqui nessa noite? Será que você tem esse mesmo anseio aqui nessa noite, de ter cada dia mais a presença de Deus constante no teu interior, na tua alma? Será que você tem esse anseio nessa noite? Será que você entende isso? Que nós devemos ansiar pela presença de Deus, não só hoje, mas amanhã, porque nós dependemos da presença, nós necessitamos da presença, nós carecemos da presença. Se não for a presença, não nos mande sair daqui nessa noite. Nós temos que ter a presença, porque é melhor do que a prata, melhor do que o ouro, melhor do que a minha vida, melhor do que a tua vida. Se não for a presença, não adianta nada. Se não for pela presença, porque saímos das nossas casas, tem que ter a presença. Louvado seja o nome de Jesus.